Se você já viu um japonês comer, provavelmente percebeu algo que não faz sentido imediato. A mesa está cheia, tem muita coisa, muitas tigelas, muitas cores, muitos sabores diferentes. E ainda assim, a maioria das pessoas ao redor dessa mesa é magra, tem energia o dia todo e raramente fala sobre dieta. Como isso é possível? Como uma cultura que come arroz todos os dias, que tem uma das culinárias mais variadas e elaboradas do mundo, que não demoniza carboidrato nem conta caloria, produz uma das populações mais saudáveis e longevas do planeta? A resposta não está no que eles comem. Está em 7 regras invisíveis sobre como eles comem. Regras que nunca foram escritas em nenhum livro de dieta, porque nunca precisaram ser. Elas simplesmente existem, transmitidas de mesa em mesa, de geração em geração, tão naturais que a maioria dos japoneses nem sabe que as segue. E quando você entende essas 7 regras, você nunca mais vai olhar para o seu próprio prato do mesmo jeito. A primeira regra começa com algo que a culinária ocidental levou séculos para nomear e que o Japão usou instintivamente por milênios: o umami. Você conhece 4 sabores desde criança: doce, salgado, ácido e amargo. O umami é o quinto. Ele é difícil de descrever com uma palavra porque não é exatamente um sabor no sentido usual. É mais uma sensação, uma profundidade, uma satisfação que se espalha pela boca e diz ao cérebro, antes mesmo que o estômago receba a informação: isso é nutritivo. Pode parar agora. No Japão, o umami está em praticamente tudo. No caldo dashi, feito de algas kombu e peixe seco. No miso, que aparece no café da manhã, no almoço e no jantar. Nos cogumelos shiitake. No shoyu. Na pasta de tofu fermentado. São ingredientes que carregam umami naturalmente, sem precisar de gordura excessiva, sem precisar de açúcar para criar prazer, sem precisar de quantidade para criar satisfação. E o que o umami faz ao cérebro é fascinante. Ele ativa receptores de saciedade de um jeito que os outros 4 sabores não conseguem fazer com a mesma eficiência. Uma tigela de misoshiru, antes de uma refeição, não é apenas tradição. É uma forma de começar o jantar com o cérebro já recebendo sinais de que algo nutritivo e satisfatório está chegando. A segunda regra é sobre uma ilusão que os japoneses dominam com maestria: a diferença entre abundância visual e abundância calórica. Quando você olha para uma refeição japonesa tradicional, a primeira impressão é de fartura. Há muitas tigelas, muitas cores, muitos elementos diferentes. Mas quando você olha com mais atenção, percebe que cada tigela é pequena, cada porção é delicada. A abundância é visual, não calórica. Isso não é acidente. É uma compreensão profunda de como o cérebro registra satisfação. A pesquisa em psicologia alimentar mostrou repetidamente que a percepção de variedade e diversidade contribui para a sensação de uma refeição completa, tanto quanto o volume de comida consumida. Você come com os olhos antes de comer com a boca. E os japoneses sabem disso há séculos. Uma refeição com 12 elementos pequenos e diferentes satisfaz de um jeito que uma porção enorme de uma única coisa não consegue. Porque o cérebro registra 12 experiências distintas, 12 texturas, 12 temperaturas, 12 sabores, e isso cria uma sensação de plenitude que não depende de quantidade. A terceira regra é sobre o tempo, e especificamente sobre o ritmo com que o alimento entra no corpo. No Japão, comer rápido é culturalmente incomum, não porque existe uma regra escrita que proíbe, mas porque a própria estrutura da refeição não permite. Hashi, os palitinhos de madeira, são uma ferramenta de desaceleração natural. Você não consegue colocar uma quantidade enorme de comida na boca de uma vez com hashi da mesma forma que consegue com um garfo e uma colher grande. E além da ferramenta, há o ritual. A refeição japonesa começa com um momento de reconhecimento antes do primeiro gesto, o itadakimasu, que expressa gratidão por tudo que veio antes daquele alimento chegar à mesa. Não é uma oração religiosa obrigatória. É uma pausa intencional. Uma respiração antes de começar. E essa pausa já ativa no sistema nervoso uma transição de estado que prepara o corpo para receber comida de um jeito mais receptivo. Comer devagar não é apenas gentileza à mesa.
é fisiologia. O estômago leva de 15 a 20 minutos para enviar o sinal de saciedade ao cérebro. Quando você come no ritmo que o hashi e o ritual japonês naturalmente impõem, você chegou ao final da refeição dentro dessa janela. E o sinal de saciedade chega antes de você ter comido além do que precisava. A quarta regra é a que mais surpreende quem descobre. Os japoneses comem alimentos fermentados em praticamente todas as refeições. E isso tem um impacto no corpo que vai muito além do intestino. Miso, tsukemono, que são os legumes em conserva. Natto, a soja fermentada de cheiro forte e textura única que aparece no café da manhã. Shoyu, artesanal. Amazaki. Esses alimentos carregam bactérias vivas que chegam ao intestino e fazem algo que nenhum suplemento probiótico artificial consegue replicar com a mesma complexidade. Alimentam e diversificam a microbiota intestinal com regularidade diária. E o que uma microbiota diversificada e saudável faz pelo peso e pela saciedade é algo que a ciência só começou a entender profundamente nas últimas décadas. Ela regula hormônios de fome e saciedade, influencia diretamente o humor, reduz inflamação sistêmica e muda a forma como o corpo metaboliza o que você comeu. Em outras palavras, dois corpos que comem exatamente as mesmas coisas podem ter resultados completamente diferentes dependendo do estado do intestino de cada um. E os japoneses, sem saber nada sobre microbiota, criaram uma cultura alimentar que a mantém diversificada e saudável de forma natural e diária. A quinta regra é sobre o que acompanha a comida. E ela vai parecer óbvia até você perceber que ignora completamente ela no seu dia a dia. No Japão, a bebida padrão de uma refeição é chá verde ou água. Não suco. Não refrigerante. Não uma bebida adoçada que adiciona centenas de calorias invisíveis ao que você acabou de comer sem que seu cérebro registre aquelas calorias como parte da refeição. Pesquisas sobre comportamento alimentar mostram consistentemente que calorias líquidas não ativam os mesmos mecanismos de saciedade que calorias sólidas. Você pode tomar 500 calorias de suco ou refrigerante e ainda sentir a mesma fome de antes, porque o cérebro não processou aquelas calorias como alimento. O chá verde, além de ter 0 calorias, contém catequinas que têm efeito comprovado no metabolismo e compostos que criam uma sensação de alerta calmo que complementa a refeição sem substituir nenhum sinal natural do corpo. A sexta regra é sobre algo que a culinária japonesa elevou ao status de arte e que tem consequências práticas na quantidade que você come. A estética do prato. No Japão, a apresentação da comida não é decoração. É parte integrante da experiência de comer. A cor da tigela foi escolhida para contrastar com a cor do alimento. O espaço vazio ao redor de um elemento no prato é intencional. A temperatura dos elementos foi pensada para criar contraste. A textura de cada item foi selecionada para que a refeição tenha variação sensorial. E isso tem um efeito mensurável no quanto você come. Quando você come algo que foi preparado e apresentado com cuidado, você come mais devagar, porque presta mais atenção. E quando você presta atenção ao que está comendo, o cérebro registra a experiência com muito mais completude do que quando você come enquanto faz outra coisa. Você fica satisfeito com menos porque realmente esteve presente durante toda a refeição. A sétima regra é a mais social de todas, e provavelmente a que a vida moderna tornou mais difícil de praticar. Os japoneses comem juntos. E comer juntos muda a quantidade que você come. Estudos sobre comportamento alimentar em contexto social mostram que comer com outras pessoas em ritmo de conversa, de troca, de presença compartilhada, naturalmente regula o ritmo da refeição. Você para de comer quando os outros param. Você desacelera quando a conversa precisa de atenção. Você come menos porque a refeição tem outras dimensões além da ingestão de alimento. A mesa japonesa não é apenas um lugar para comer. É um lugar para estar. E quando a refeição é também um momento de conexão, de calma, de presença com outras pessoas, o ato de comer perde o peso de urgência e compensação emocional, que muitas vezes carrega quando você come sozinho, com pressa, em frente a uma tela. Nenhuma dessas 7 regras é uma dieta.
Nenhuma exige que você conte caloria, que elimine grupo alimentar, que compre suplemento ou que siga um protocolo. Elas existem no espaço entre o alimento e a boca. No ritmo, na atenção, na variedade, na companhia, na forma como a refeição é tratada como um evento em si mesma e não como uma pausa entre tarefas. O japonês não é magro apesar de comer. É magro por causa de como come. E essa distinção muda completamente onde você procura a solução quando sente que algo não está funcionando na sua relação com a comida. A pergunta que fica não é sobre o que você vai retirar do prato amanhã. É uma pergunta diferente. Da próxima vez que você sentar para comer, quantas dessas 7 regras estarão presentes? Não como disciplina, como escolha consciente de como você quer tratar aquele momento. Se esse vídeo fez você olhar diferente para o próprio prato, compartilha com alguém que também está procurando uma relação mais leve e mais honesta com a comida. E se inscreve, porque essa conversa continua.